Oi, sexto ano! Na nossa aula teórica de hoje nós vamos abordar a arte gótica. Esse movimento artístico surgiu na Idade Média, mais precisamente no século XII. Essa manifestação foi super importante para a sua época e além, claro, da arquitetura da igreja e ser em prol da igreja, ela também desmembrou para outras áreas. Essa vertente artística ela vai além da arquitetura. Embora muito do que se utiliza na arte gótica, ela vai em encontro com a religiosidade, no entanto, ela abrange outras linguagens. Então aqui a gente começa a separar e entender que cada um tem uma função. Então a gente vai ver a arquitetura, obviamente, a pintura, a escultura, objetos sacros, que são aqueles objetos que fazem parte do cotidiano de uma igreja. E também o vitral, que é um dos principais fatores e características que fazem parte da arte gótica. E é, na verdade, uma das principais contribuições da arte gótica, que visava dar mais luz e luminosidade para dentro das igrejas. A primeira construção considerada arte gótica foi a Basílica de Saint-Denis. Ela, na verdade, foi reconstruída. Ela era uma igreja românica, então servia como grandes fortalezas. Lembrem das aulas anteriores em que abordamos a arte românica, em que as igrejas tinham paredes grossas, janelas pequenas. Então o padre e abade, chamado Serge, ele tem a grande ideia de abrir as paredes, deixar as paredes mais finas e também de construir diversas janelas para entrar a luminosidade, para deixar o ambiente mais claro. Os pintores e também os escultores começaram a pesquisar novos estilos de pintura e também de escultura. Isso, claro, que está totalmente associado com aquele contexto histórico em que a sociedade começa a mudar. No entanto, eles ainda tinham um tema precursor, que era a religiosidade, a igreja cristã. A arte gótica ela traz uma nova perspectiva sobre a imagem de Jesus, de Maria e dos discípulos. Isso porque no período românico nós tínhamos a imagem de Jesus Cristo mais da crucificação e também do que aconteceria com as pessoas depois da morte, que seriam julgadas ou seriam pecadoras ou iriam para o reino do céu. No entanto, nessa fase da arte gótica, Jesus Cristo ele traz mais humanidade, ele traz mais veemência, traz mais misericórdia, então ele abrange mais as pessoas, ele abraça mais as pessoas. Isso na representação da pintura, da escultura e também do vitral. No início, a arte gótica não tinha esse nome atribuído. Na verdade, era chamada de arte francesa, arte francesa contemporânea. Mas o termo surge a partir do pintor e artista Georges Vasari, que usa, na verdade, o termo arte gótica de uma maneira pejorativa, criando assim uma imagem negativa do movimento. Ele faz essa crítica associando a arte gótica com a arte dos germânicos, que foram os povos que invadiram a Roma lá no ano de 410, arte que nós já vimos aqui nas aulas anteriores. Apesar da arte gótica ser dividida em escultura, arquitetura, vitrais, pintura, nós temos algumas características que conectam essas vertentes artísticas. A primeira delas é o naturalismo. Então eles vão trazer para os desenhos, para a escultura, a forma real de um ser humano, de um objeto, de um animal. Então eles vão trazer essa representação da realidade. A religiosidade, então eles ainda vão trabalhar com os temas católicos, com os temas cristãos. A segunda são os símbolos, então eles vão colocar alguns elementos representando algo. Elevações verticais. Lembrem-se, na aula passada em que abordamos a arte românica, as igrejas eram construídas na horizontal e até tinham um formato de cruz.
Já na arte gótica, as igrejas são feitas para cima, com grandes elevações. Iluminação natural, então os vitrais vão trazer essa perspectiva de luz para aquele ambiente. E também a didática, então eles ainda vão aplicar a explicação através de desenhos, de figuras, também de esculturas. Então vamos falar um pouquinho sobre a escultura. A escultura na arte gótica, ela serve de grande fonte para criar essa verticalização, então essas igrejas bem grandes. Por quê? Muitas das esculturas que eram criadas era para servir de base para conseguir construir essa estrutura. Ou seja, então as pessoas construíram as esculturas para deixar mais ou menos como um pilar e aí por cima dessa escultura criaram o restante da igreja. Diferentemente da arte românica, que as esculturas eram presas na parede, a arte gótica ela já toma conta de um protagonismo. Então, ao invés das esculturas ficarem presas nas paredes, jogadas em algum canto, não. Elas vão atingir a notoriedade, elas vão ser importantes, vão estar em grande destaque naquele salão, naquela igreja ou naquele ambiente. Com o advento da arte gótica, as pessoas vão se convertendo mais ainda. E o fator muito legal que surgiu na arte gótica é o poder aquisitivo de uma escultura. Então, a partir desse momento, as pessoas podem ter uma escultura na sua casa, ou de Jesus, ou de Maria, ou dos próprios discípulos que eles escolherem. Então, a partir desse momento, as pessoas têm arte dentro da casa delas. A madeira e também a pedra era o material precursor da escultura gótica. O bronze já existia naquele período, então tinha alguns artistas que utilizavam esse material, mas na arte gótica não utilizava tanto, porque precisava de um manuseio mais específico e também era um material mais duro, então os artistas preferiam trabalhar com madeira ou pedra. Nesse período também surgem as gárgulas, mas o que é isso? São esculturas geralmente animalescas que estão em volta da igreja na parte do teto, onde se escoam a água, então é mais ou menos como se fosse uma calha, e aí dentro dessa calha tem essa escultura em destaque. Algumas pessoas diziam que esses animais serviam para tirar espíritos ruins que entrariam nessa igreja, então é como se fosse uma espécie de um crucifixo ou uma espécie de símbolo para evitar as energias ruins. Bom, na verdade a grande ideia era mostrar que dentro daquele local não havia espíritos ruins, que os espíritos ruins estão do lado de fora, certo? E com isso também a igreja não censurava esses objetos, então elas não ditavam regras. Então o artista ele podia ter seu senso crítico e a sua criatividade muito mais do que dentro da igreja. Então eles usavam muito essa escultura para utilizar a sua criatividade. A pintura, assim como na arte românica, também teve o seu papel de doutrinação. Então, ensinar as pessoas sobre a religiosidade, sobre a religião cristã. Naquele período ainda tinha muitas pessoas analfabetas, então a igreja usava esse artifício para conseguir exemplificar o que seria a vida de Jesus, os grandes feitos, também o que aconteceria depois da morte, assim como na arte românica. Na pintura é incluído um fator super importante, o que na arte românica não tinha, que é a figura de pessoas comuns. Então, além de Jesus, de Maria e os discípulos, também temos pessoas normais na ocasião da pintura. Outro fator importante, como eu mencionei no começo do vídeo, as imagens, tanto de escultura, pintura, representam mais a realidade, então traz mais humanidade para essas personagens tão importantes da história. Nesse período também é super importante falar sobre isso, é que as pinturas elas iam além das telas, então os afrescos nas paredes, nos tetos e também os vitrais. Então agora vamos falar um pouquinho sobre os vitrais. Os vitrais são muito conhecidos no período gótico, apesar de não ter sido criado nesse período. Ele já foi utilizado lá no Egito, foi passando para frente, mas não era muito propagado.
No entanto, na arte gótica, ele vai ser implementado em todas as arquiteturas, porque todos os ambientes precisam de luz. Então eles vão trazer muito dessa luminosidade para dentro das igrejas e dos espaços em que essas arquiteturas foram montadas. Os vitrais eram produzidos com pequenas pecinhas de vidro, nisso anexado numa peça maior, e depois que essa peça bem grande fosse criada, vinha a pintura da época, então eles pintavam esse vidro e depois disso eles anexavam na estrutura da igreja ou de algum outro ambiente. Então, a partir daí, nós temos a grande construção e a janela de vitral. As pinturas, elas remetiam à temática cristã, mas também tinha outros símbolos, como brasões, também tinha rosáceas, flores, círculos e formas geométricas. Vamos conhecer, então, as duas principais igrejas conhecidas por seus vitrais. A capela construída pelo rei Luís IX da França e a Catedral de Notre-Dame. Bom, Deus e Jesus para as pessoas era muito importante naquele período e a igreja simbolizava isso. Tanto que na arte gótica a igreja é um grande palácio, um grande feito, e ali cada detalhe seria uma obra divina de Deus. Na arquitetura gótica nós temos as igrejas na vertical. Lembrem-se da aula sobre o Egito, em que as pirâmides apontavam o seu centro para o céu. As igrejas góticas é a mesma coisa, então eles levam os espíritos, levam a humanidade até o céu. A ideia da arquitetura gótica era apontar a igreja para o infinito, demonstrando a insignificância de Deus perante as divindades. Para ampliar a sua forma e a sua estrutura, na arte gótica foi desenvolvida as abóbadas ogivais, que eram abóbadas que também serviam como sustentação às esculturas. Bom, então agora vamos conhecer as pinturas, as esculturas e também as principais arquiteturas da arte gótica. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar algumas questões aqui na plataforma para vocês responderem. Assistem a aula antes de qualquer atividade, de super importância. Tudo bem? Bom, se tiverem dúvidas, mandem no e-mail. Um beijo e até a próxima aula.